Então, turma, vamos falar um pouquinho da hanseníase. A hanseníase é popularmente conhecida como lepra, é uma doença extremamente antiga, né? Então, antigamente as pessoas eram chamadas de forma pejorativa de leprosas. Antigamente, né, como não se sabia, né, não se tinha conhecimento direito da doença, porém, eles sabiam que a doença era transmitida, né, pela observação, eles sabiam que essa doença poderia ser transmitida de uma pessoa para outra. Então, muitas vezes, esses doentes, eles eram isolados da família, isolados da sociedade, e como não se sabia exatamente o que era, não se tinha um tratamento, às vezes realmente acabavam falecendo por consequência da hanseníase. A hanseníase é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, que aí dá o nome de hanseníase, tá? Que se transmite por contato direto através de salivas e secreções. De fato, existe esse contato, né, essa transmissão por contato direto, mas não necessariamente é o caso de isolar a pessoa, da pessoa ter que sair de casa, basta apenas ter cuidado, né, com a pessoa, com os objetos, né, evitar ficar muito próximo, que não ocorre a transmissão. E após que se inicia o tratamento, também a transmissão já não acontece mais. Cerca de 15 dias, a pessoa em tratamento, já não acontece mais a transmissão. Em relação às formas clínicas, né, são 4, que é indeterminada, borderline ou de morfa, tuberculose e vixoiana. Então, ela pode se manifestar nessas 4 formas, mas em termos terapêuticos, ou seja, para fins de tratamento, são apenas 2 tipos, que seria paucibacilar e multibacilar. Paucibacilar é quando tem poucos bacilos, multibacilar é quando tem muitos bacilos. O tratamento se dá através de antibióticos, ele é todo disponível pelo SUS, tá? Então, a pessoa é cadastrada e essa medicação chega para a pessoa para fazer o tratamento todo. O tratamento ele dura cerca de 6 meses, demora, mas né, é importante que se faça o tratamento por completo. Aqui a gente tem alguns sintomas. Então, a hanseníase, como a gente sabe, ela causa, em especial, né, e inicial também, manchas na pele. A gente tem uma certa dificuldade com essa doença, que seria quanto ao diagnóstico, porque as pessoas dificilmente procuram um médico quando vê manchas na pele, exceto quando essa mancha está em local muito visível, como na face, né, e aí normalmente incomoda, a pessoa procura um médico. Se essa mancha está em local escuro, muitas vezes as pessoas, ou em local escuro não, desculpa, em local escondido, muitas vezes essa pessoa não procura um médico. E aí, às vezes, já é hanseníase e a pessoa não sabe. Outra dificuldade seria em relação ao tipo da mancha. Né? A hanseníase ela pode se manifestar de formas diferentes. Então, às vezes, uma pessoa tem um conhecido que já teve, algum parente que já teve a doença, aí vê aquela mancha ali e diz, não, não tenho hanseníase não, porque minha mancha é diferente. Então, essa seria uma segunda dificuldade, certo? Fora isso, né, a partir do momento que é identificado, existe todo um tratamento, né, que cura realmente a doença. Muita gente acha que não, que uma pessoa que tem hanseníase, né, que até hoje, né, tem pessoas que falam lepra, né, que o leproso nunca será curado, né, assim que falam, mas não é correto, tá? Uma pessoa com hanseníase, ela pode sim fazer o tratamento e curar. Então, aí a gente tem como sintomas manchas na pele de cor parda, esbranquiçadas ou eritomatosas. Eritomatosas são avermelhadas. Alteração na temperatura no local afetado pelas manchas, né? Na verdade, a gente sabe que há uma perda de sensibilidade do local. Então, por exemplo, né, um diagnóstico clínico, que é até uma forma também da gente tentar buscar até mesmo em casa, né, seria você tocar a mancha e ver se a pessoa sente, né? Então, utilizar algum objeto especial pontiagudo, mas não é para furar, para atravessar, nada disso. Só mesmo tocar no local da mancha e ver se a pessoa vai sentir ou não. Se a pessoa não sentir, é um sinal de hanseníase. Se a pessoa sentir, aí pode não ser hanseníase. Mas o ideal mesmo é procurar um médico, tá? Então, tem o comprometimento dos nervos periféricos, por isso que tem, né, essa questão de perder a sensibilidade. Aparecimento de caroças ou inchaço nas partes mais frias do corpo. Aí já é quando a doença já está um pouco mais avançada. Então, as partes mais frias normalmente são as extremidades, tá? A face também, esses caroços, eles podem surgir. Alteração da musculatura esquelética, principalmente a das mãos, que aí se chama de mão de garra, que é uma atrofia, né, em relação à musculatura. Há uma atrofia, e aí se dá o nome, né, popular, chama-se popularmente de mão de garra, coisa que pode ser revertida, né, depois através de fisioterapias, isso aí pode voltar.
Mas se tiver um comprometimento muito grande da musculatura e dos nervos, né, às vezes o tratamento pode não ser 100%, tá? Mas muitos casos mesmo, isso aí é facilmente resolvido, principalmente quando o diagnóstico é feito precocemente. Infiltrações na face que caracterizam a face leonina, eu vou mostrar no próximo slide. Aí é porque eles surgem, né, lesões, nódulos na região da face, e aí chama de face leonina em comparação a um leão mesmo. Mas não fica tão grande não, viu? Pelo amor de Deus. Não fica tão grande não, só é pela região, pelo local onde esses nódulos surgem, que seria característica da forma bichoiana da doença. Aí aqui a gente tem, né? Aqui a gente consegue visualizar que essas manchas, elas são diferentes. Então aqui você tem uma mancha avermelhada, aqui você tem uma mancha um pouco mais branca. Aqui você tem uma mancha, né, com semelhante a uma placa, né, que tem, né, a borda fica bem visível. Aqui uma mancha avermelhada, aqui uma mancha eritematosa. E aqui já seria uma doença mais avançada, que é quando surgem os nódulos que eu estava falando, né? Então a doença aqui já avançou um pouquinho mais, certo? A próxima doença é a leptospirose, que vocês também conhecem, que é conhecida como doença do rato, mas não é só o rato, né? Então, a leptospirose ela pode ocorrer em outros animais, como cães, gatos, né? Não só no rato, mas o rato é o principal transmissor. A bactéria Leptospira interrogas, a gente sabe que a transmissão se dá por contato com a urina contaminada do animal. Essa urina contaminada, né? Por que a urina? Porque a bactéria ela se instala no rim do animal. E aí, quando o animal urina, ele acaba eliminando essa bactéria, que ao entrar em contato com outros indivíduos, acaba transmitindo a doença. Como é esse contato? Pode ser contato de pele, por exemplo, né? Se houver algum tipo de lesão. Ou a gente sabe que tem alguns casos, que às vezes até passa na televisão, casos de leptospirose. Teve um caso que eu lembro que foi a pessoa foi comer a carne do coco com a própria casca, né? Que o pessoal no interior faz aquela que chama de colher no coco. E aí o coco estava contaminado e a pessoa acabou adquirindo. E as latinhas também são muito comuns, né? Por isso que há uma grande preocupação com a higiene das latas. Quem gosta, né? Em especial aí de uma cervejinha que normalmente bebe na lata mesmo. Ou às vezes pela rua e não faz a higiene. Porque em casa a gente tem a opção, né? De lavar. Na rua, às vezes a gente não sabe. Algumas marcas têm aquela proteção, né? Aquela capinha de alumínio por cima, que é uma proteção, tá? Mas outras marcas já não tem. Então tem que ter muito cuidado. Como sintomas, a gente tem febre alta, que começa de repente, mal-estar, dor muscular, especialmente na panturrilha. Esse é um indicativo, né? Um diagnóstico clínico da leptospirose. Essa dor na panturrilha, tá? Dor de cabeça no tórax, olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação e exantemas, que eu já falei, né, que são manchas avermelhadas. E aí a gente tem também meningite. O que é meningite, né? Inflamação da meninge. Nesse caso, das meninges. Nesse caso, vai ser causado pela bactéria da leptospirose. Mas a gente vai ver, né, o próximo vídeo é justamente sobre a meningite, a gente vai ver qual é a diferença. Na leptospirose, né, o tratamento tem antibióticos e hidratação. É importante também que não se faça uso do ácido acetil salicílico, né, que é o famoso AS, pelo mesmo motivo da dengue, porque ele pode facilitar sangramento, né, promover sangramento. Então, por isso que não é indicado. Em casos de enchente, há uma atenção redobrada para a ocorrência da leptospirose. Por quê? Porque como o principal transmissor é o rato, e o rato fica, né, nos esgotos, fica no lixo, se há um enchente, acaba misturando a urina do rato com a água, e as pessoas, como estão em uma enchente, elas não têm opção, elas só podem ficar ali em contato com aquela água, né? Então, ela não tem como não ficar em contato com aquela água. E aí, por isso, há uma atenção redobrada para a ocorrência dessa doença, que é muito, muito comum nesses casos.